Terminou agora há pouco mais uma reunião entre russos e ucranianos na Turquia. Vamos à CNN Internacional. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para que parassem com a manipulação sobre referendos, como tem sido comentado nas redes sociais. Um referendo não pode acontecer sob a lei marcial. Precisamos primeiro da paz e depois isso pode começar. Em segundo lugar, na primeira rodada de negociações, pedimos que a Rússia reconheça os direitos internacionais, a lei de tratados internacionais. Existe uma declaração de que os tratados internacionais, se são concluídos, então esse tratado é nulo. Então, portanto, deve haver paz, deve haver retirada das tropas militares. Isso é muito importante. Caso contrário, nenhuma entidade internacional vai garantir esse tratado, porque todos compartilham da Convenção de Yalin e, por isso, deve haver paz. Portanto, todos devem entender que se todas as partes aceitarem essa posição, então um cessar-fogo e a retirada completa devem acontecer. E os 3, 4 milhões de pessoas devem retornar para suas casas e então poderemos ter esses mecanismos implantados. Essas são as condições. Essa configuração deve ser aceita pelas partes. Ouvimos sobre esse mecanismo geral. Você poderia explicar o passo a passo? Bem, em teoria, essa proposta foi enviada para o lado russo. Essa é a nossa posição. Colocamos isso como uma posição oficial e agora aguardamos a resposta. Sim, colocamos nossas demandas fundamentais, das quais não desistiremos. Nas próximas 2 semanas, vamos continuar em contato com a Federação Russa, mas temos consultas com outros países garantidores. Acredito que em cerca de 2 semanas poderemos ter esses países para termos conversas multilaterais. Até então, como o nosso chefe da delegação comentou, precisamos concordar sobre as questões mais conflitantes no nível mais alto. Acredito que preparamos o solo para tornar possível para que os presidentes da Rússia e da Ucrânia se encontrem e enviamos essas propostas para a Federação Russa e estamos aguardando sua resposta. Se esses acordos finais feitos no nível mais alto político, então uma conferência multilateral será promovida envolvendo os líderes de países garantidores. E aí esse tratado multilateral será assinado. O senhor está dizendo que o tratado que está sendo proposto fala da questão territorial fora da Crimeia e da área de conflito? Bem, se um país garantidor assinar um tratado sobre esses locais de conflito, esses locais não deveriam ser mais de conflito, então. Então, essas negociações envolvem a Crimeia, mas ela já é de fato um território russo. Bem, o conceito ucraniano de liberar território ocupado não prevê o uso de força. Portanto, o que é importante é que se a Rússia reconhecer esses territórios como ocupados e se houver negociações sobre esse status e esse reconhecimento da Rússia,
Aí, de acordo com a Convenção de Geneva de 1949 sobre territórios ocupados, a Crimeia deve ter a lei ucraniana aplicada sobre o território e a restauração dos direitos democráticos. E aí o processo será mais simples, mas isso precisa ser reconhecido como um território ocupado. Bem, a posição da Ucrânia não mudou. Não há uma cessão de território. A Rússia pode ter uma versão diferente desses eventos. Eles já decidiram que a Crimeia é seu território, esse é seu direito também e podem apresentar suas declarações, mas a oposição da Ucrânia não está aberta para discussão. Muito obrigado. Bom, nós acompanhamos aí então uma entrevista importante transmitida pela CNN Internacional, de forma simultânea pela CNN Brasil, com os negociadores ucranianos. Acabou agora há pouquinho a reunião na Turquia e mais uma vez eles reforçaram aquilo que já vinha sendo dito em outras reuniões, com algumas diferenças. Eles preveem para mais 2 semanas a continuidade do período de negociações, eventualmente com a participação de países garantidores, ou seja, de países, a Turquia pode ser um deles que está sediando a reunião, países garantidores que estariam ali na mesa de negociações junto da Ucrânia e da Rússia como garantidores, como o próprio nome diz, para confirmar, para chancelar o acordo que pode ser firmado entre Rússia e Ucrânia, embora neste momento ele não pareça algo consistente, algo para o curto prazo. Os ucranianos deixaram mais uma vez claro que querem negociar, estão dispostos a negociar a neutralidade do país, ou seja, não a adesão da Ucrânia à OTAN, à União Europeia ou a qualquer outro organismo internacional que a Ucrânia se alie e a Rússia eventualmente se sinta ameaçada, mas isso só viria a acontecer a partir do momento em que houvesse um cessar-fogo, a desocupação de território ucraniano pelos russos. Além disso, também ficou claro aí, de acordo com a versão dos ucranianos, de que a Crimeia não é questão resolvida. Para os russos, a Crimeia é um território anexado desde 2014 e passa a ser um pedaço de chão russo. Para os ucranianos, as coisas não são bem assim. Vocês ouviram a necessidade de que as autoridades recorram à Convenção de Genebra para que aí então seja discutida a quem pertence à região da Crimeia, outros territórios ocupados. Os negociadores ucranianos também pedem que os russos reconheçam a Crimeia como um território ocupado, ou seja, um território ucraniano ocupado pelos russos. Agora, essas demandas apresentadas pela Ucrânia vão ser levadas aos russos e o negociador ucraniano também falou na perspectiva, eles acreditam que estão preparando o terreno para um encontro entre os dois presidentes, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Aí é claro que este encontro vai ser reservado para um momento em que provavelmente já estará tudo engedrado, já haverá um acordo prévio para que eles cheguem a esse momento final, aí sim para assinar um acordo definitivo e não para virar as costas e dizer que um não entende as demandas do outro como justas. Acompanhamos então ao vivo agora essa transmissão que chegou ao vivo da Turquia pela CNN Internacional com o lado ucraniano. Assim que a Rússia se pronunciar, é claro, você vai ter as informações ao vivo também aqui na CNN Brasil.